Fala, galera da escola do vestibular! Como é que você está, amiguinho? Belezeira? Tranquilo, sossegado, tranquilo no mamilo, de boa na lagoa? Espero que você esteja bem, irmãozinho. Espero que você esteja aí, pronto para mais uma aula, pronto para colocar mais um tijolinho no seu caminho rumo à universidade, valeu? Tamo junto, irmãozinho. Hoje nós vamos conversar sobre associação de resistores. Então a gente iniciou a eletricidade falando da corrente elétrica, né? Quantidade de carga pelo tempo. Feito isso, nós falamos sobre a resistência elétrica, que é uma propriedade dos materiais e faz com que eles dissipem energia, transformem energia elétrica em calor, ok? Falamos dos resistores que estão presentes nesses dispositivos que transformam energia elétrica em calor. Ferro de passar roupa, secador de cabelo, churrasqueirinha elétrica e assim vai. E agora nós vamos associar resistores para manipular valores de corrente, de tensão e de resistência elétrica. Nós temos duas maneiras de associar resistores, pessoal. Não necessariamente nessa ordem, eu vou começar com a associação em série. Tem a associação em série e tem a associação em paralelo. A associação em série e a associação em paralelo. Olha só, fofinhos. Eu vou mostrar uma de cada lado aqui pra gente ter a nossa ferramenta, ou melhor, as nossas ferramentas para resolver os problemas dessa aula, beleza? Eu vou colocar aqui 3 resistores em série. Como que ficam os 3 resistores em série? Eles ficam de uma maneira que quando nós ligamos um gerador, quando nós ligamos aqui uma bateria, uma pilha, ou ligamos na tomada, aqui ó, o geradorzinho polo positivo e polo negativo, vai se formar uma corrente elétrica e essa corrente elétrica vai ser a mesma para os 3 resistores, tá? Essa corrente elétrica, ela tem o mesmo valor para os 3 resistores em série. Essa é uma das propriedades da associação em série. Ok, agora nós temos a associação em paralelo. Então aqui ó, vou pegar o mesmo R1, o mesmo R2, o mesmo R3, belezeira? E vou ligar na mesma bateria, truta! Meu amigo batera. Eu vou chamar esse aqui de U total e aqui de U total, que é a tensão elétrica. Neste caso, a corrente elétrica total provinda da bateria vai ser dividida entre esses resistores. Graça, divide igual só se as resistências forem iguais. Senão, não. Beleza? Então, no caso da associação em série, a corrente é a mesma e no caso de em paralelo, a corrente divide. No caso da associação em série, a voltagem total ela é dividida entre os resistores. Então esse resistor aqui ficaria submetido a uma tensão U1, esse aqui é uma tensão elétrica U2, esse aqui é uma tensão elétrica U3. Então observe que a gente pode manipular a voltagem, a divisão dessa voltagem total, associando resistores em série. Já na associação em paralelo, todos os resistores estão ligados entre os mesmos pontos. Aqui eu chamei de A e de B, posso chamar de A e de B aqui também, tá? Então, todos os resistores estão submetidos à mesma diferença de potencial. É assim que a gente liga as coisas em casa. Os aparelhos em casa são ligados em paralelo, porque um independe do outro. Se você desliga um aqui, o outro continua funcionando. Diferente daqui, que você desligar um aqui, para tudo. Belezeira? Então a ligação em paralelo é a ligação que a gente faz quando a gente estabelece a mesma diferença de potencial para todos esses resistores, ok? E por fim a gente tem a resistência equivalente do circuito. No caso da associação em série, pessoal, a resistência equivalente, esses 3 caras, esses 2 caras, esses 4 caras, eles equivalem a um resistor equivalente
de resistência que é dada pela soma dessas resistências elétricas, certo? Essa é a resistência equivalente em série. Então, quanto mais resistores nós colocamos em série, maior a resistência equivalente do circuito. Já na associação em paralelo, é a soma dos inversos. 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1, e aí vai. É a soma dos inversos. Essa é a resistência equivalente no caso da associação em paralelo. Aqui a gente tem um atalho, na verdade são dois atalhos. Se eu tiver apenas dois resistores em paralelo, eu posso fazer o produto dividido pela soma deles. É um atalho, vem daqui, beleza? Vem dessa definição aqui, certo? É só um atalho, isso daqui, ó, pra gente usar na hora da associação rapidez. E no caso de N resistores iguais, de mesma resistência, a resistência seria dada por R dividido por N, sendo N de navio o número de resistores em paralelo. Novamente, fofos, aqui é um atalho, é só um atalho, beleza? Que vem dessa definição. Então, essas são as propriedades básicas das associações em série e em paralelo. Em série, a corrente é a mesma, a tensão divide e a resistência equivalente é a soma. Circuito de maior resistência, de menor potência, né? De menor corrente elétrica. Aqui, a associação em paralelo, a tensão é a mesma, a corrente que divide e a soma dos inversos. Quanto mais resistores em paralelo, menor é a resistência equivalente, maior é a corrente elétrica que passa pelo circuito, maior é a potência dissipada por esse circuito. Fechou? Então essa é a parte teórica da aula que a gente precisa para resolver os problemas. Fechou? Então vamos lá para o primeiro exercício. Arduino é uma plataforma eletrônica de código aberto baseada em hardware e software fáceis de usar. Você pode informar o que deseja fazer enviando um conjunto de instruções para um microcontrolador na placa. Então é um circuitinho. Ao longo dos anos tem sido o cérebro de milhares de projetos, desde objetos comuns até instrumentos científicos complexos que envolvem automação, medição e controle. Belezeira? Então tá aí, ó, a figura do Arduino. A figura a seguir representa a montagem de um circuito Arduino que faz uma pequena lâmpada acender. O circuito consiste em uma fonte de tensão contínua configurada para fornecer 3 volts. Então, a fonte, a bateria, a pilha, ela fornece 3 volts. Entre as portas 13 e GND. Olha ali que bonitinho, entre as portas 13 e GND do Arduino. Muito bem. Entre essas duas, né, portas 13 e GND do Arduino, uma lâmpada em série com uma configuração de resistores desconhecidas. É ligado ali. Sabendo que a lâmpada precisa funcionar com 2 volts, então na lâmpada tem que ter uma voltagem de 2 volts e uma corrente elétrica de 0,02 amperes, 0,02 amperes, entre seus terminais. Qual deverá ser a configuração de resistências utilizadas para acender essa lâmpada? Então aí a gente tem um resistor, 2 resistores em série, blá 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 blá. Então vamos lá. Na figura, a gente tem basicamente ali o Arduino, aquela microcontrolador. E aí nós temos um circuito que está assim, ó, uma lâmpada, uma associação de resistores em série com a lâmpada e a tensão elétrica da fonte, que é 3 volts. Ok? Muito bem. Essa lâmpada, ela é associada em série com um conjunto de resistores, ou 1, ou 2, ou 3, não sei. E esses resistores, eles têm uma resistência que eu vou denominar resistência equivalente, tá? Então, dentro dessa caixinha aí, ó,
de Pandora. Ai, ai, caixa de Pandora, que medo. Dentro dessa caixinha, nós temos uma associação de resistores. Devem ser resistores em série, resistor em paralelo, resistor em série, resistor em paralelo. Muito bem. Como que a gente vai descobrir qual a associação que tem ali? Ora, eu preciso descobrir que resistência elétrica que tem que estar ali para fazer o que o cara pede. O que o cara pede? O cara pede que na lâmpada a tensão elétrica seja de 2 volts. Você não pode ligar a lâmpada direto nos 3 volts, pelo jeito. Você precisa dividir a tensão. Ao dividir a tensão, você tem uma tensão na lâmpada e, por consequência, uma tensão aqui na associação de resistores. Isso, você já deve estar pensando quanto que vale essa tensão elétrica nos resistores. Com certeza. Se aqui são 3 volts, aqui está 2 volts, quanto que vai ter que estar de diferença de potencial ali no resistor? No resistor, no conjunto de resistores. Isso, 1 volt. Então, naquela associação de resistores, a gente tem uma tensão elétrica de 1 volt. Ao ligar essa parada, a corrente que se forma e passa pela lâmpada e, por consequência, pelos resistores, é dada também. Ó, essa é a corrente que passa na lâmpada e nos resistores ali, naquela associação equivalente de resistores. Essa corrente é 0,02 amperes. Então eu tenho a tensão elétrica que tem que estar na associação de resistores e a corrente elétrica que deve se formar por esse conjunto de aparelhinhos. Aqui 1 volt e aqui 0,02 amperes. Com esses dois valores a gente determina essa resistência aqui, ó. Então, a tensão nos resistores é o R equivalente, que eu chamei de R equivalente ali, vezes a corrente elétrica no resistor, que é igual à corrente na lâmpada. Fechou? Então aqui é 1 R equivalente 0,02 amperes. Passa o 0,02 amperes, vai dar 1 dividido por 0,02. Portanto, a resistência que tem que estar ali é de 50 ohms. Certo? Muito bem. Das alternativas, né, se você voltar lá nas alternativas, ela vai pedir para você associar algumas coisas em série ou em paralelo. Uma das opções é associar 2 resistores de 25 ohms, 2 resistores de 25 ohms em série, certo? Por que em série? Se ali dentro daquela cachola tiver 2 resistores em série, aqui ó, na caixinha, de 25, você soma 25 mais 25, vai dar os 50. Poderia ser 2 resistores de 100 ohms em paralelo, mas não tem essa opção ali, beleza? A opção que tem nas alternativas é 2 resistores de 25 ohms em série, beleza? Então, essa é a resposta da parada, 2 resistores de 25 ohms em série. Fechou? Muito bem? Maravilha. Próximo exercício para arrematar a festa, fofinhos. 4 resistores idênticos, ou seja, todos os resistores têm a mesma resistência, R, estão ligados a uma bateria de 12 volts. A bateria é tipo uma bateria de carro, né? Normalmente a bateria de carro, ela é de 12 volts. Pela bateria, ou seja, a corrente elétrica total é de 12 miliamperes. Esse prefixo mili é a potência 10 a menos 3. 10 a menos 3. Então a corrente é de 12 miliamperes. Qual é o valor dessa resistência elétrica, do valor de cada resistência, de cada resistor em kilo-ohm? Em kilo-ohm. Beleza? Então vamos lá, fofinhos. Qual é a jogada aqui? Eu fiz o circuitinho aqui bacana, tá? Bacana. Esse resistor aqui vale R, eu não sei quanto que é, e esse é R, e esse é R, e esse é R. Fechou?
A configuração que está aí, galera, a configuração que está aí, ela foi feita para tentar confundir a gente, certo? Mas nós não somos vacilões. Nós vamos ficar espertinho. Veja bem, se eu disser que esse ponto aqui é um ponto A e esse ponto aqui é um ponto de potencial B, então você tem o potencial positivo A, o potencial negativo B. E aqui eu tenho um fio sem resistência, então esse ponto aqui também seria um ponto A. Potencialmente falando, eletricamente falando, é a mesma coisa. Esse ponto aqui também seria um ponto A. Eletricamente é a mesma coisa. Esse ponto aqui é um ponto B e esse ponto aqui também é um ponto B. Eletricamente é a mesma coisa. Aparentemente isso daí é uma coisa muito psicodélica, mas eu tenho certeza que você está cansado de fazer isso daí. Quer ver, ó? Você tem uma tomada ali de 127 volts, 220 volts. Aí você quer ligar um aparelho, só que o aparelho está longe. Você pega uma extensão. O que você está fazendo? Você liga ali a extensão e leva a tomada, leva aqueles 220 volts, né, para outro lugar. Eletricamente é como se você estivesse ligando na tomada. Concorda? É a mesma ideia aqui. Esses fios aqui, por não ter resistência significativa, o que acontece? Os pontos eletricamente são os mesmos. Observe que os 4 resistores estão ligados entre A e B. Entre os mesmos pontos. Entre a mesma diferença de potencial. Portanto, ambos os resistores estão ligados em paralelo. É, meu amigo, paralelo. Essa é a ligação desses 4 resistores. Mas, Ganso, tem uma aqui que está numa cerquinha diferente. Não importa. O que importa é que estão entre A e B. E se está entre A e B, é porque estão em paralelo. Fechou? Agora, então, a resistência equivalente daqueles 4 caras, por serem 4 resistores iguais, é R dividido por 4. Beleza? A nossa intenção é chegar no valor da resistência R. Essa resistência equivalente, fofos, é como se eu tirasse esses 4 e colocasse apenas esse resistor equivalente aqui, ligado na bateria de 12 volts. Beleza? Ó, 12 volts e aqui a resistência equivalente. A corrente elétrica total que vai se formar foi dada, 12 miliamperes. Se eu tenho o U total e o I total, eu determino a resistência equivalente. Como? Assim, o total é o R equivalente vezes o I total. Fechou? O total, 12 volts. A resistência equivalente, como eu sou maroto, eu já vou colocar o R sobre 4. Que aí eu já chego moendo já. E aqui, o I total vai ser 12 miliamperes. 12 vezes 10 a menos 3 amperes. Fechou? Fazendo a contita, esse 12 que está do lado esquerdo, eu vou simplificar com o 12 que está do lado direito. Divide por 12 dos dois lados. Eu vou ter aqui 1 e aqui 1. Beleza? Então a resistência R seria 4. Eu nem vou pôr ampere aqui, né? Não precisa, burro. Dividido por 10 a terceira, a menos 3. Ok? Então essa resistência R seria 4 vezes 10 a terceira ohms. Ou, como fulano pede, 4 quilo-ohms. Essa é a resistência de cada resistor. Um detalhe. Se a corrente elétrica é de 12 miliamperes, ó, 12 miliamperes, nesse nó vai ter uma divisão da corrente. Como todas as resistências são iguais, eu vou dividir essa corrente em 4. Então aqui seria 3 miliamperes e aqui seria 9 miliamperes. E esse 9 miliamperes vai dividir aqui 3, 3 e 3. Observe que todos os
no caso aqui os resistores, por serem iguais e estarem ligados em paralelo, serão percorridos pelos 3 mA. Aqui volta a ser 9, aqui volta a ser 12 e fecha o circuito. Manjou? Então, essa é a associação em série e paralelo. 2 exercíciozinhos simples, modestos. Na próxima aula a gente continua nesse tema, porque esse tema de associação de resistores ele é muito importante. Então dá uma olhada, guarda na sua caixinha de ferramentas aquilo que a gente fez no começo da aula e tamo junto, fechou? Até a próxima aula, amiguinho! Valeu!